Bom dia, minha turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, tá certo? Hoje nós teremos a aula de língua portuguesa e de ciência das religiões, tá bom? Então vamos iniciar aqui com língua portuguesa, tá certo? Onde nós vamos estudar no livro de vocês, do livro integrado, a página 107, tá? 108 e 109, por isso que eu coloquei aqui 107 a 109, tá bom? Vamos pegar o livro de vocês aí e abrir nessa página que aqui está mostrando, tá certo? Então, inicialmente nós temos aqui um texto, certo? Um textinho acompanhado de uma interpretação, atividade sobre o texto, tá bom? O nome do texto é Pra Lá e Pra Cá. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, que é bem curtinho, olha, bem curtinho, certo? E com base no texto, responder as questões aqui com relação ao texto, tá bom? Lembrando, minha gente, que sempre quando tem atividade de conhecendo o texto, estudo do texto, tem que responder atividades de acordo com o que o texto está falando, tá bom? Por mais que você não concorde, né, com aquela citação, com aquela fala que tem ali, mas tem que responder de acordo com o texto, tá bom? Isso se chama interpretar a forma que o texto quer passar, o que o texto quer lhe dizer, tá bom? Então, aí, pra lá e pra cá, tem um textinho que vocês vão fazer a leitura e vão responder as 3 questões. Então, a primeira questão diz assim: releia os 2 primeiros parágrafos do texto e observe a ilustração. Então, vocês vão observar aqui essa ilustração, esse desenho, e vão ler aqui primeiro e segundo parágrafo do texto, tá? E responder: quem são Tonico e General? Letra B. Qual dos dois é maior? Letra C. Onde eles moram? Que elementos da ilustração comprovam a sua resposta? Você vai dizer onde é que eles moram e você vai dizer aqui que desenho tem aqui que comprova a sua resposta de onde eles moram, certo? Segunda questão. Como é o nome da pessoa que cuida de Tonico? Transcreva do texto o trecho que comprova a sua resposta. Você vai dizer o nome da pessoa e você vai copiar o pedacinho do texto que diz o nome da pessoa que cuida dele, que vai comprovar a sua resposta, tá certo? Terceira questão. Releia o terceiro parágrafo e observe novamente a ilustração. Então, você vai ler, né, o terceiro parágrafo e vai observar novamente aqui o desenho, tá? E aí você vai dizer: qual é a comida favorita de Tonico, né? Qual é a comida favorita dele? Tem o desenho e tem o texto, ok? Indo para a página 108, né, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os antônimos, né, que a gente já viu na sala, né, e vamos reforçar agora, né, sobre esse assunto. Antônimos, né? Antônimos são palavras que têm o significado oposto, significados contrários, certo? É diferente de sinônimos, tá? Eu sempre falo, sinônimos andam assim e antônimos afastados, porque é diferente o sentido, certo? Então, aqui um exemplo de antônimos é feliz e triste, né? Que são significados diferentes, opostos, né? Se você está feliz, é claro que você não vai estar triste, tá? Então, são significados diferentes, opostos mesmo, ok? Então, aí tem as questõezinhas para ser respondidas. São 5 questões, tá? Vamos responder agora. Observe o título da notícia e a legenda a seguir. Zá, a Bulldog, que ganhou o concurso do cão mais feio do mundo. Então, né? Zá, né? Ó. Zá, Z, se lê Zá, a Bulldog, que ganhou o concurso de cão mais feio do mundo. Então, a palavra feio aí está em destaque, né? Ó. Está em destaque a palavra feio. Então, vamos lá. Reescreva o título da notícia, trocando a palavra em destaque por outra que tenha sentido contrário, né? O contrário de feio. Você vai reescrever na linha aí, né? O mesmo título, trocando a palavra feio pelo seu antônimo. Significados contrários, ok? Palavras que têm significados contrários são chamadas de antônimas. Por exemplo, feio e bonito, pequeno e grande, né? Atividade. Primeira questão. Escreva o antônimo das palavras. Então, aqui tem algumas palavras que vocês vão escrever o significado contrário delas, o antônimo, ok?
Segunda questão. Observe as imagens e escreva as palavras do quadro nos espaços corretos. Então, vocês vão colocar, né, aí essas palavras no lugar certo. Né? Aqui tem lápis, ó, o desenho do lápis, tem um fino e um grosso. Então, você vai usar do quadro e vai preencher aqui com as palavras corretas que se enquadram em cada imagem, tá bom? Terceira questão. Complete as frases com o antônimo dos adjetivos destacados. Então, tem aqui uns adjetivos, né, que caracterizam ou qualificam algum substantivo e vocês vão trocar, certo? Só o adjetivo. Vocês vão copiar a frase, trocando só o que está em destaque. Por exemplo, primeira questão, primeira letra, né? Pedro é valente e Gustavo é... Qual é o contrário de valente? Então, você vai colocar aqui, né? O contrário de valente. Você vai, ó... Valente, né? O contrário é medroso. Certo? Se um é valente, o outro é medroso. Ok? Vocês vão colocar no espaço aí a palavra que tem significado contrário. Quarta questão. Reescreva as frases, substituindo as palavras destacadas por antônimos. Letra A. A história terminou bem. Então, vocês vão colocar o antônimo de terminou e de bem. De terminou é começou. E de bem é mal. Então, a história começou mal. Certo? Vocês vão trocar, ó, todas as palavras que estiverem em negrito, em destaque, vocês vão ter que trocar pelo antônimo. Quinta questão. Procure os antônimos no diagrama de palavras e escreva-os no lugar correto. Então, vocês têm aí algumas questões, né, ó, para vocês procurarem no caça-palavras, certo? Os antônimos delas. Então, são 6 palavrinhas que tem que procurar, certo? Então, vocês vão olhar por aqui, ó. Leve, rico, tá? Bom, vocês vão procurar o contrário, o sentido oposto no caça-palavra de cada uma delas, tá certo? Então, a atividade de português por hoje é essa. Um beijo. Qualquer dúvida, fala com a tia, manda mensagem, tá bom? Que tia está aqui para ajudar vocês, tá certo? Tchauzinho. Até a nossa próxima aula.